Muito bem, meus amados irmãos, diletos ouvintes da Palavra de Deus, carinhosamente vos cumprimento com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Almoçando na Presença do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, o seu lar. Que nesta oportunidade o Espírito Santo de Deus possa estar aí bem pertinho de você. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Mibsa Alvarenga. Eu sou missionária na cidade de Nova Serrana, no estado de Minas Gerais. Louvo a Deus, sirvo a Deus na Igreja Pentecostal Deus das Nações. Nosso pastor é o pastor Elvis Nunes, a quem com muita alegria mais uma vez cumprimentamos. A paz do Senhor, pastor Elvis, a paz do Senhor, irmã Aureliana, pastor Damião, diaconisa Neide, missionária Valda, missionária Rose, a paz do Senhor para todo mundo. É o Almoçando na Presença do Senhor que está começando agora. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. E sem perder tempo, já quero comunicar para você que nós hoje estamos chegando ao capítulo de número 4 do livro de Eclesiastes, para a honra e a glória do nome santo do Senhor Jesus. E nós não vamos aqui, perder tempo, vamos começar aqui a leitura da palavra do Senhor, livro de Eclesiastes, capítulo de número 4, para a honra e a glória do nome santo do Altíssimo. Em Eclesiastes, capítulo de número 4, Salomão vai abordar algumas questões interessantes, profundas, acerca da vida, do trabalho, da busca pela amizade e pela felicidade. Capítulo de número 4 começa fazendo uma descrição da opressão e da injustiça. Até nos dias de hoje, acaba acontecendo essas coisas que Salomão vai citar aqui no capítulo de número 4 do livro de Eclesiastes, que ainda perpetuam pela sociedade brasileira, onde pessoas que muitas das vezes vivem verdadeiros estados de opressão, pessoas que são verdadeiramente oprimidas e muitas das vezes não encontram aí a consolação, porque nós vemos na palavra do Senhor, diz que aqueles que sofrem, que choram, aqueles oprimidos serão consolados, não é verdade? Mas aqui em especial no capítulo de número 4 do livro de Eclesiastes, a gente vai descobrir que nem sempre isso acontece. Pessoas que sofrem opressão não têm consolação e nem ajuda. Capítulo de número 4 do livro de Eclesiastes está começando agora o nosso Almoçando na Presença do Senhor. Sejam bem-vindos. A paz do Senhor, querida irmã Vanusa, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos começar a fazer aqui a leitura. Capítulo de número 4, livro de Eclesiastes, primeiro versículo, vai falar sobre a opressão, o sofrimento dos oprimidos. Diz assim a palavra do Senhor. Primeiro versículo. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não foram consolados, e a força estava do lado de seus opressores, mas eles não tinham um consolador. Neste primeiro versículo aqui que nós acabamos de ler, Salomão vai nos falar sobre a grande opressão que recai sobre a vida dos oprimidos, sobre o imperar da injustiça, que até mesmo nos dias de hoje ainda acaba acontecendo. E olha que Salomão foi um rei que viveu bem antes de Cristo, e ele já comentava isso, e até hoje isso ainda acontece. Aqui ele vai falar sobre a classe dos menos favorecidos, sobre a maldade, a injustiça, a violência, que aqueles que são oprimidos, aqueles que têm aí seus opressores, acaba passando por pessoas de coração maldoso, pessoas que sofrem nas mãos daqueles que são poderosos, que têm unicamente o desejo de poder e de justiça, e o sofrimento dessas pessoas vai se estendendo. Às vezes algumas pessoas até passam próximo, passam perto, vê essas pessoas aí em estado de sofrimento absurdo, e algumas conseguem passar de largo, como diz a parábola do samaritano. Não fazem nada, não falam nada e agem como se não estivesse acontecendo nada. Agora nós estamos no mês de julho, por exemplo, e a gente vê em algumas cidades, algumas pessoas vivendo em total situação de abandono. Ontem a gente viu na TV um rapaz que estava tremendo nas ruas, e quando se aproximaram dele, pensavam que ele estava ali passando mal, mas o que ele estava sentindo era frio. Hoje em dia as pessoas, são raras aquelas pessoas que conseguem ter aí uma manifestação de carinho de uma pessoa para outra. Hoje
o esquema é de aquele que pode mais ter mais e vão conquistando mais riqueza e ninguém mais se preocupa com a dor do outro. E é isso que Salomão trata aí em quase todo o texto. Livro de Eclesiastes, capítulo 4, vamos agora para o versículo de número 2. Neste versículo de número 2, o Salomão vai falar sobre aqueles sem consolação e sem esperança. Ele vai continuando aquilo que ele já estava falando no primeiro versículo. Versículo 2 diz assim: e por isso eu louvei os que já tinham morrido, mais do que aqueles que ainda vivem. Aqui Salomão está se referindo sobre o sofrimento das pessoas como um todo. Ele está falando aqui em defesa daqueles que não têm quem os console. Então ele vai, neste versículo, ele acrescenta que aqueles que já morreram estão livres do sofrimento, das dores, das agonias que nós passamos no nosso dia a dia, principalmente aquelas pessoas que são oprimidas por aqueles que são poderosos, pela sociedade. Isso aqui que Salomão está fazendo não é um elogio à morte de maneira nenhuma, é uma demonstração de sofrimento por ver a dor, o sofrimento e a opressão das demais pessoas. Versículo de número 3 do capítulo 4 do livro de Eclesiastes vai falar sobre a inevitável futilidade da busca pelo poder e pela riqueza. Versículo 3 diz assim: é melhor que uns, de novo, e melhor que uns e outros é aqueles que ainda não é, que não viu as más obras, que não fazem, que se fazem debaixo da terra. É tão interessante quando a gente lê e entende o que a gente está lendo. Ô cabecinha! Aqui neste versículo, em especial, capítulo 4, versículo 3, Salomão ele continua fazendo aí um relato agora até sombrio. É porque a Bíblia ela tem umas palavras, umas contradições, não contradições de forma nenhuma. Ela tem umas palavras, umas expressões que são às vezes difíceis de ser entendida. Por exemplo, o versículo 3 aí, ele diz assim: e melhor que uns e os outros é aqueles que ainda é. Que dá para dar uma simplificada nisso, né? Que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. E esse debaixo do sol é aquilo que eu já falei nos capítulos anteriores. Salomão vai citar ele em quase todos os capítulos de Eclesiastes. Ele vai usar muito essa expressão. É como se debaixo do sol, debaixo do céu, em cima da terra. É porque o Eclesiastes em si, ele estava aí fazendo umas poesias, contando aí a história de tudo aquilo que ele tinha vivenciado. Aqui no versículo de número 3, Salomão continua o seu relato de uma forma até meio sombria sobre a injustiça que sofrem os vivos sobre a face da terra, que sofrem aqueles que são desfavorecidos, os pobres, os menos favorecidos, as pessoas que não têm muito dinheiro, não têm condição. E aí essas pessoas, ele vai dizer que essas pessoas sofrem, têm os seus opressores. E ele vai ressaltar que nem sempre essas pessoas são consoladas. Dessa forma, ele vai fazer uma afirmação de forma poética. Salomão diz que no mundo marcado pela violência, pela injustiça, muitas das vezes não ter na sua vida o conhecimento e viver na ignorância pode sim ser uma bênção. Porque aí quando você não sabe muita coisa, quando você não entende muita coisa, segundo aqui o raciocínio de Salomão, você vai sofrer menos. Eclesiastes capítulo 4, versículo 4, o versículo 4 vai falar sobre o valor dos dois ou de dois trabalhar junto. Versículo 4 diz assim: também vi eu que todo o trabalho e toda a destreza em obra traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade. Aqui Salomão nos fala acerca do trabalho. Ele faz uma grande observação, né? Aqui em relação ao trabalho, que o trabalho gera
uma certa competição, uma certa rivalidade. E isso é verdade, a gente sabe disso principalmente naqueles lugares onde os patrões, eles têm o costume de presentear ou de fazer algum tipo de elogio de forma pública às pessoas que sobressaem mais do que as outras. E isso, é claro, vai gerar uma competição. Não sei se em alguns lugares, em algumas empresas, isso é favorável, mas eu não vejo essa competição dentro da empresa, não vejo essa rivalidade dentro da empresa como sendo uma coisa boa. Mas pode ser, sim, que em alguns casos pode ser até legal, assim, induzir as pessoas a trabalharem mais, a dar o seu melhor ali na empresa. Não sei se funciona desta forma, mas, enfim, o trabalho em si, principalmente quando trabalham juntos ali lado a lado, e quando uma pessoa é mais favorecida do que a outra, vai sim gerar uma rivalidade, uma competitividade que às vezes ela pode ou não ser bem vista, assim, e pode ou não funcionar, não sei. O desejo de ser um funcionário melhor, o desejo de sobressair aos outros, principalmente nesses lugares onde eles induzem a competição, às vezes leva a pessoa a tomar uma outra dimensão, uma outra proporção, um outro caminho, né, para chegar e atingir verdadeiramente os seus objetivos. E é disso que Salomão está falando aqui. Porque às vezes, muitas das vezes, as pessoas criando aí essa competição, essa rivalidade entre os funcionários, pode ser que as pessoas escolhem aí um caminho para chegar no topo que talvez não seja tão legal. Versículo 5 do capítulo 4 de Eclesiastes vai falar sobre a solidão e o vazio daqueles que trabalham sozinhos. Existem pessoas que querem trabalhar sozinho. Vamos ler primeiro o versículo e depois a gente comenta. Versículo 5 diz assim: o tolo cruza as mãos e come a sua própria carne. Louvado seja Deus, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. O tema aqui é solidão. Existem pessoas que preferem ficar sozinho. E em alguns casos específicos, né, ficar sozinho é até legal. Muitas das vezes não é solidão, talvez é um estado de paz ali que você vai passar. Tem pessoas que fazem tanto barulho, eu detesto barulho. Então, tipo assim, quando eu fico mais só, assim, um ambiente mais silencioso, eu acho legal, eu acho super ótimo e não acho de forma nenhuma que isso é solidão. Mas neste versículo em específico, Salomão está falando em relação ao trabalho. E ele está dizendo que trabalhar junto, de 2, de 3, é muito melhor do que trabalhar sozinho. Ele vai dizer que existem pessoas que se trancam numa redoma ali, né? E não querem ter nenhum tipo de intimidade, nenhum tipo de contato com as outras pessoas e querem trabalhar sozinho. Aqui neste versículo em específico, Salomão vai falar das pessoas que têm aí essa solidão no seu trabalho. Ele vai dizer que eles se isolam do mundo, que não colaboram com ninguém, que não ajuda e nem aceita ser ajudado, que fazem tudo sozinho e não se apega a ninguém, querem fazer o seu trabalho unicamente sozinhos. E em alguns casos pode até ser que isso funciona, mas Salomão vai dizer que nem sempre isso é bom, que trabalhar de 2, de 3, de 4, segundo Salomão, é muito melhor, é mais viável. Versículo 6 diz assim, o versículo 6 em específico, aqui ele vai falar sobre a busca por prosperidade e por poder. Vai falar também das relações interpessoais. Versículo 6 diz assim: melhor é a mão cheia com um descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Neste versículo, no versículo de número 6 que nós acabamos de mencionar, Salomão aqui vai nos dar um grande ensinamento. Ele vai nos dizer que é melhor sim, a gente ter um punhado na nossa mão, um pouco só na nossa mão, com descanso, com sossego lá no nosso campo, na nossa casa, do que ter as duas mãos cheias, ou seja, ter bastante, ter muito, e não ter um pingo de paz, não ter um pingo de alegria, só viver constantemente em aflição com seu espírito perturbado. É isso que ele está dizendo. Ele vai dizer assim, é melhor você ter menos mesmo e ter paz, do que ter um tantão, ter muito e não ter paz nenhuma. Salomão aqui nos ensina a refletir com este versículo sobre o que verdadeiramente são as nossas prioridades. A gente tem que colocar aí na balança e ver o que verdadeiramente nos interessa. Versículo 7 e versículo 8, estamos lendo o capítulo 4 do livro de Eclesiastes. O 7 e o 8 vai dizer assim, ó:
Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só, e não tem ninguém, nem tampouco filhos, nem irmãos, e contudo não cessa o seu trabalho. E também seus olhos não se satisfazem com riquezas, e nem diz: para quem tenho eu trabalhado, privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade, e é enfadonha ocupação. Nestes 2 versículos que nós acabamos de mencionar, Salomão aqui está enfatizando a futilidade da busca pelas coisas egoístas e pelas coisas individuais. Aquilo que a gente quer somente para a gente, é aquele negócio da competição que ele já falava lá atrás, a importância de compartilhar, que é o que Salomão está expondo aqui, a importância de compartilhar um com o outro, a jornada de trabalho, entre outras coisas. Segundo Salomão, o não compartilhar nada, o se isolar, o viver sozinho, vai trazer aí para a nossa vida solidão, tristeza, angústia, porque a pessoa está escolhendo ali ficar sozinho. Esse ato de viver abandonado por todos, não tem filhos, não tem irmãos, não tem amigos, não tem nada. E isso que ele está falando não é porque a pessoa não tem, porque nunca teve um filho ou coisa assim. É porque foi abandonado ou porque abandonou pelo fato de ser uma pessoa que prefere viver isolado ou isolada. Tem gente que gosta de ficar sozinho ou escolhe viver sozinho. Versículo de número 9... do capítulo 4 de Eclesiastes vai falar sobre a importância da amizade e da colaboração. Salomão, ele fica batendo nessa tecla. O 9 diz assim: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Salomão aqui ele está ressaltando a colaboração novamente, né? Do trabalho, da vida como um todo. Ele acha que as pessoas têm que viver em sociedade, tem que socializar sempre. Ele acha que não se deve viver sozinho. Ele vai dizer que é melhor viver em 2 do que 1, porque assim tem melhor paga do seu trabalho. Ele vai defender a união no trabalho e trabalhar junto o tempo inteiro do que a solidão, do que ficar se isolando e se afastando. Quando 2 pessoas se unem em prol de um único objetivo, vamos supor que seja isso aí que ele está falando, um trabalho, porque a gente pode colocar também aí um casal nessa história, pode ser um marido, uma esposa, mas vamos supor que seja aí 2 pessoas, 2 colegas de trabalho. Quando 2 pessoas se unem em prol de um único objetivo, eles vão trabalhar menos, porque são 2 fazendo um trabalho. E aí o trabalho vai ser menos árduo, o trabalho vai ser menos exaustivo, vai ser menos difícil, porque são 2 fazendo ali. E aí quando termina tudo no final do dia e que tudo dá certo, a satisfação é dupla. São 2 pessoas que por fim alcançaram os seus objetivos. E a alegria também será em dobro. Serão 2 pessoas aí compartilhando da mesma alegria. E era isso que Salomão queria colocar pra gente, que serão 2 alegres. Eclesiastes capítulo 4, versículo 10. O versículo 10 vai falar sobre o calor e a proteção mútua em relação à solidão. E esse calor que ele está falando é o calor humano mesmo. Vamos ler o versículo. Versículo 10. Porque se um cair, lembra que no versículo 9 ele fala que é melhor andar em 2 do que um só? Agora ele continua. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só. Porque caindo, não haverá quem o levante. Mais uma vez, o Salomão ele se preocupa com a pessoa que vai aí viver sozinho, que vai se isolar, que não socializa de forma nenhuma. Ele está dizendo assim, dando um exemplo vívido da importância de termos alguém do nosso lado. Seja amigos, seja irmãos, seja filhos, uma família como um todo, ou marido e a esposa. Aqui ele está dizendo que quando a gente somos 2, vamos supor aqui, vamos usar um exemplo simples aqui, um marido e uma esposa, e aí eles estão enfrentando problemas, dificuldades ou uma enfermidade, seja lá o que for. Salomão está dizendo que um pode ajudar o outro, amparar o outro, levantar o outro. Salomão diz assim no versículo, olha, se o seu companheiro cair, o outro levanta o que caiu, mas se ele não tiver ninguém em quem se apoiar, o que
acontecerá com aquele que tiver caído? Não tem ninguém para levantá-lo. Então é isso que Salomão está dizendo, é melhor viver, é melhor ser dois do que ser um, porque dois são mais fortes, dois é mais forte do que um, duas cabeças pensam melhor do que um, é o que a gente escuta por aí. E quando uma pessoa, quando nesses dois, que seja dois amigos, dois irmãos, ou o marido e a esposa, quando estão com um problema, um apoia o outro, um ajuda o outro, e Salomão vai defender essa tese de união o tempo todo. A família ela tem que estar unida, o marido e a esposa tem que estar unidos, tem que ser firme no objetivo e foco no que estão fazendo. Não tem como os dois quererem construírem alguma coisa e um querer uma coisa, outro querer outra. Os dois têm que estar unidos no mesmo objetivo para assim prosperarem em nome de Jesus. Versículo 11 do capítulo 4 de Eclesiastes diz assim, o versículo 11 fala sobre a força da união em tempos difíceis. Ele vai bater mesmo nessa tecla, ele não desistiu. Diz assim o 11, também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas se um só, como se há de aquentar-se? Aqui, normalmente, nessa expressão e nessa aproximação física que Salomão está propondo, suponhamos que ele esteja falando aí de um casal, marido e esposa, ou de dois irmãos, duas irmãs, irmãos que, mesmo sendo criança, adolescentes, às vezes compartilham a mesma cama. Nessas famílias mais humildes costuma de acontecer isso. E aí ele vai dizer que quando está, por exemplo, agora no mês de julho, que em alguns lugares começa a fazer frio demais, aqui até era muito frio, mas esse ano não está fazendo frio, graças a Deus por isso. E, enfim, as pessoas aí começam a dormir juntos, sendo dois, segundo Salomão, e você sabe que é verdade, ele vai se aquecer mais rapidamente. Ele vai se aquecer, o calor ali vai produzir ali a ausência do frio, não é verdade? E segundo Salomão, esse calor humano, essa aproximação de corpos causa ou cria a união. E a união compartilhada, ela vai gerar a dispensa, a exclusão da solidão de vez na nossa vida. Traz consolo, traz conforto, e é disso que Salomão, nosso amigo aí, está falando. Versículo 12 vai falar sobre a busca pela ajuda mútua. Versículo 12 diz assim, e se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. É aquilo que nós sempre falamos por aqui, a união faz a força, e Salomão reforça isso aqui. Salomão está nos lembrando que a verdadeira força, ela emerge da união, e temos que ser unidos. Marido e esposa tem que ser unidos, firmes no foco, no mesmo objetivo o tempo inteiro. Tem que fazer a união dar certo, tem que fazer a união prosseguir, tem que fazer o casamento funcionar e dar certo. E o casamento funciona e dando certo se os dois estiverem unidos, ambos focados no mesmo objetivo. A família, a mãe, o pai, os filhos, os irmãos têm que permanecer unidos, porque família unida vence unida. No livro de Salmo, de número 133, o salmista escreve, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Viver unidos é a melhor coisa, é a melhor escolha. Não se esqueça que a família que vive unida, ela cresce unida, ela é abençoada unida, ela vence unida. Aleluia, se alegram unidos, em nome de Jesus. Eclesiastes, capítulo 4, é o que nós estamos lendo hoje. Vamos ler agora o versículo de número 13. O versículo 13, ele vai falar sobre a busca incessante do significado pela vida. Vamos ler o 13, diz assim: melhor é uma criança pobre e sábia do que um rei velho e insensato, que não se deixa admoestar. Aqui Salomão está nos lembrando, ele está mais uma vez enfatizando que a sabedoria é melhor com certeza do que qualquer posição social. Ele está aqui falando também que nós devemos ter humildade na nossa vida para aceitar o conhecimento, o aprendizado e também a correção. Porque todas as vezes que nós tivermos que aprender alguma coisa, receber algum tipo de conhecimento, na maioria das vezes a correção vem junto. E mesmo sendo uma pessoa idônea, sendo aí até como Salomão citou um rei, às vezes precisa sim de uma correção.
E Salomão diz que a sabedoria, com certeza, é superior a qualquer posição social. Versículo 14 vai falar sobre a juventude e sobre o poder. Versículo 14 diz assim: porque um sai do cárcere para reinar, enquanto o outro que nasce em seu reino, torna-se pobre. Com essas palavras, Salomão aqui ele está nos dizendo que a riqueza e o poder são passageiros. A nossa vida aqui na terra é passageira. Nós estamos só de passagem aqui por essa terra e graças a Deus por isso. Mesmo aquelas pessoas que estão, por exemplo, no auge da sua riqueza, da sua prosperidade, ainda assim, como nós sabemos que tudo aqui na terra é passageiro, e Salomão vai nos dizer que tudo é vaidade, mesmo essa pessoa que está lá no auge, ela pode cair sim em desgraça, pode tudo que estava dando certo, pode de repente dar tudo errado. É isso que Salomão trata aqui neste versículo. E que nós sempre, em todo o tempo da nossa vida, a gente possa lembrar de colocar sempre a nossa fé, a nossa força, a nossa esperança, o nosso foco nas coisas de Deus, nas coisas do alto, e lembrarmos sempre que lugar seguro para guardarmos tesouro é lá no céu. Aqui na terra todas as obras são passageiras, graças a Deus. Versículo 15 do capítulo 4 de Eclesiastes diz assim: e lembrando que o versículo 15, ele fala sobre o reconhecimento da sabedoria do pobre e a insaciabilidade dos ricos. 15 diz assim: vi todos os viventes andar debaixo do sol, como crianças, e a sucessora que ficará em seu lugar. Aqui Salomão ele está mais uma vez explorando a ideia de que a sabedoria é muito, mas muito superior à riqueza. Que a sabedoria é sempre mais importante. Significa que aqueles que estão aqui na terra sempre se esforçando para conseguir mais dinheiro, para ter mais bens, para ter mais poder, mais riqueza. Salomão lembra para todos nós aqui que uma hora nós vamos ter que deixar isso tudo para trás, porque vai chegar um dia em que o Senhor vai recolher a nossa alma, e tudo quanto nós fizermos aqui na terra, tudo que a gente ganhar, tudo que a gente conquistar, as casas, os carros, os apartamentos, lojas, empresas, funcionários, tudo vai ficar aí e a gente vai embora sozinho, sem levar nadinha mesmo. É disso que Salomão está falando, e é por isso que Salomão nos lembra o tempo inteiro de firmar a nossa fé, o nosso foco, a nossa esperança em Deus. E aquele versículo que eu acabei de lembrar aqui também, né, que nós temos que guardar nosso tesouro é lá no céu, onde nem a traça e nem o ferrugem pode corroer aquilo que a gente ajuntou lá em cima. Nós vamos fazer agora a leitura do último versículo do capítulo 4 do livro de Eclesiastes. O último versículo, que é o 16, ele fala sobre a reflexão final, sobre a futilidade das buscas humanas. Versículo 16, vamos fazer a leitura. Não tem fim todo o povo que foi antes dele, tampouco o que sucederem se alegrarão dele. Na verdade, que também isto é vaidade, aflição de espírito. E o capítulo de número 4 já vai se encerrando com uma reflexão, falando sobre a insaciedade do coração humano. Salomão nos lembra que o nosso desejo, o desejo do nosso coração de se expandir é muito grande. O tempo todo o ser humano ele deseja algumas coisas assim, principalmente materialmente falando, e ele vai em busca para conseguir o seu sonho de várias formas. Porém, nós devemos nos lembrar o tempo todo que a avareza é uma armadilha perigosa e nós não podemos de forma nenhuma cair nesse tipo de situação. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe poderosamente a sua vida, o seu coração, para todos que estão me vendo e ouvindo. Que Deus entre na sua casa e no seu lar. Nós estaremos agora entrando no momento aqui da oração. E eu gostaria de pedir você que ainda não fez isso, colocar o seu nome, o nome da pessoa pela qual você deseja oração aqui embaixo, aqui nos comentários. E nós estaremos apresentando essa vida nas mãos do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor é poderoso para nos conceder
infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos a Deus ou que nós pensamos que Ele vai nos dar. O Senhor pode nos dar ainda mais. O Senhor conhece as nossas precisões, as nossas necessidades, os desejos do nosso coração. E entrega agora o teu caminho nas mãos do Senhor, como diz o Salmo 37. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Eu não sei qual é a sua precisão neste momento, qual é a sua necessidade neste momento. Não sei o que aflige a tua alma, o que te faz sofrer, o que te faz chorar. Mas eu posso te garantir diante de Deus, que seja qual for o teu problema, o Senhor neste dia, Ele pode consolar a tua vida, Ele pode transformar a tua alma e libertar a tua vida, a tua casa e a tua família e mudar de vez a estrutura e o quadro que você está vivendo, porque o Senhor, Ele tem poder e autoridade no céu e na terra e Deus se interessa pelo teu problema e quer resolver a tua situação. Coloca o teu nome aí, querido, aqui embaixo nos comentários, tanto aqui no Facebook quanto no YouTube. Quem for ouvir depois a nossa live aí, em nome de Jesus, pode colocar sim o seu nome, em nome de Jesus, o nome da pessoa que você precisa oração, e é Deus que vai efetuar um grande milagre na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Enquanto eu oro, você vai colocando aí seus nomes na oração e o Senhor vai efetuar um grande milagre na sua vida, vai entrar na tua casa. Em nome de Jesus, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Então vamos orar e renovar as nossas forças e as nossas esperanças diante de Deus. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E essa bênção, este milagre que o Senhor vai fazer na sua casa e na sua vida, em nome de Jesus. Senhor, entra na vida desta pessoa que ora comigo agora. Entra na vida deste homem e dessa mulher que colocou o nome aí para oração. Jesus, passe agora, em nome de Jesus, pelos comentários, esses nomes que foi apresentado para o Senhor, tanto aqui no Facebook, quanto lá no YouTube, em nome de Jesus. Meu Deus, cada pessoa que foi apresentado ao Senhor aí, cada nome que foi apresentado ao Senhor, entra com provisão, entra com restauração, com cura, com libertação na vida desta pessoa agora. Senhor, eu não sei qual é o problema que faz essa pessoa sofrer, que faz essa pessoa chorar, mas seja o que for, entra agora com a tua solução, no meio desta casa, no meio deste lar, deste trabalho. Jesus, independente de qual seja o problema, o Senhor tem poder e autoridade para resolver todo e qualquer problema e nós confiamos no Senhor. Eu entrego agora a minha vida e a vida dessa pessoa nas tuas mãos. Entra, Jesus, na vida de cada pessoa que foi apresentado, o Senhor, nos comentários, cura, liberta, transforma, Jesus. Traga, Jesus, uma unção de cura para esta casa, para este lar, para essa vida. Traga paz, traga alívio, refrigério, em nome de Jesus. Meu Deus, se tiver alguém me assistindo, tiver desempregado, problemas financeiros, abra as portas, Jesus, de um trabalho, da prosperidade para a vida desta pessoa e que o Senhor venha trazer paz e alegria. Se são dívidas, acúmulo de dívidas e essa pessoa não tem mais como resolver, eu te peço que o Senhor venha amenizar essa situação, dando sabedoria, dando emprego, melhorando as finanças e resolvendo este problema. Em nome de Jesus, nós cremos no teu poder e na unção do teu Santo Espírito e eu determino agora pelo poder e autoridade que há no sangue, no nome de Jesus, a tua paz, a tua libertação dentro desta casa, deste lar, e que o teu poder alcance essa vida, este nome que foi aí, Jesus, mencionado nos comentários, que o teu poder alcance essa pessoa, essa vida agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Eu quero agradecer de todo o meu coração a sua companhia aqui mais uma vez comigo no Almoçando na Presença do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus abençoe poderosamente a sua casa e o seu lar e que você seja verdadeiramente abençoado pelo poder do sangue de Jesus. Permitindo, Senhor, estaremos de volta amanhã aqui no nosso Almoçando na Presença do Senhor a partir de 11h30 aqui no Facebook. E Deus abençoe poderosamente a sua vida. Na sequência nós estaremos postando também lá no YouTube e você pode ir lá qualquer dia e qualquer hora e conferir tudinho em nome de Jesus. Que o Senhor esteja presente na sua vida, na sua casa e tudo quanto você fizer o Senhor faça prosperar em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado, feliz, cheio de Deus e cheio do Espírito Santo. Tchau, povo de Deus. Fique na santa paz do Senhor. Tchau, tchau.